I want to welcome everybody to the fifth and definitely the last presentation I'm doing. Sejam bem-vindos à quinta e definitivamente à última We have one apresentação more que eu vou presentation fazer. this evening at the camp. Temos mais uma apresentação hoje à tarde, I want to nessa encourage reunião everybody campal. online to join us. Quero encorajar todo mundo que se juntem a nós. Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com uma oração. Holy God, Santo you're the Deus, one that's all powerful, tu eres aquele que é tão poderoso and yet you are willing e ainda assim estás to disposto fellowship de congregar and to enter into a relation e de entrar num relacionamento. Holy God, we thank Santo you that we Deus, can te come before you agradecemos que podemos vir diante de ti, to not only have a deeper relationship with you, não apenas para termos um relacionamento but to mais have profundo that contigo, relationship built on mas education and understanding, para termos esse relacionamento baseado em knowledge and wisdom, educação, conhecimento rather than e fear and sabedoria, ignorance. ao invés de ignorância e You medo. have promised that the truth sets us free. Tens prometido que a verdade nos I libertará. pray that we would be set free, Oramos que possamos ser libertos. however painful that journey might be. Não importa qual In dolorosa essa Jesus' name, jornada amen. possa ser. Em nome de Jesus. Amém. So we've been speaking about grounds for divorce. Nós temos estado falando sobre motivos para o We divórcio. understand about adultery. Nós entendemos acerca de adultério. We're exploring whether or not there are other reasons, legitimate reasons for divorce. E estamos explorando a questão se há outras razões We speak legítimas about para o adultery. We divórcio. know it's illegal sex. Quando falamos de adultério, sabemos que se The question trata is de sexo why ilegal target sex? e por que So estamos I'm going to mirando o express it sexo. this way. I gave a moral reason, Eu dei uma razão moral which was to do with vulnerability or que trust. tinha a ver com vulnerabilidade e confiança. And people have questioned whether or not a moral answer is sufficient. E as pessoas têm questionado se uma resposta moral seria suficiente. What they wanted was O que an queriam answer based upon methodology. era uma resposta baseada em metodologia, We might say of rules or logic. poderíamos dizer, baseado em regras e Just want to lógica. point out in my defense, Em minha defesa, quero dizer, ou we've had ressaltar, plenty of teachers que tivemos diversos in the professores, past professores and recent history no passado e na história that have recente been e content to passada, give moral responses, and the movement has been happy with that. que se contentaram em dar respostas morais e o movimento tem estado But I'm all bem good for feliz com following the isso. rules. É, Okay, we've discussed the rise of patriarchy. nós temos discutido a ascensão do patriarcado, We understand what patriarchy is. entendemos o que é o patriarcado, Dad rules. o We papai know that é que matriarchy is manda. equally bad, equally wrong, Entendemos que o matriarcado é ruim do mesmo because we jeito, shouldn't live in a world where mum rules. na mesma, é, na mesma medida, então tampouco deveríamos viver no mundo So onde we've been a discussing mãe manda. two streams.
Então, can nós just call it temos that. estado discutindo duas correntes, The biblical model and the scientific one. o modelo bíblico e o científico. Technically, anthropology is a science, but Tecnicamente, a maybe that's also a antropologia, religion to some degree as well. tecnicamente, a antropologia é uma ciência, mas talvez tenha um aspecto religioso até certo grau. Specifically, my reading of the Old Testament, that's on the top of the board, and Angela Saini's reading of natural history. A minha leitura, né, do Antigo Testamento está aqui no quadro e também temos aqui a visão da Angela Saini sobre a história. What I've tried to do is to bring those two histories together so that we could overlay them and learn from both. Então, o que eu tentei fazer foi sobrepor essas duas histórias, ou esses dois modelos, para que possamos So aprender de ambos. that's what this graphic shows. É isso que esse modelo mostra. And in three simple steps, Fiz isso através de três passos simples: hunter-gatherers, agricultures, and then kingdoms. caçadores, coletores, agricultura e cidades e reinos. Her focus is on number 3. I understand that. O foco dela está no número 3. Eu entendo But I isso. do think we can lay out her version of history as is on the board, 1, 2, 3. Mas eu creio que dá para delinear a versão dela sobre a história como está no quadro. Um, dois, What I três. then tried to do was to look at the biblical perspective, Então, logo tentamos olhar para a perspectiva taken from the Old bíblica, Testament, baseada no Antigo Testamento, that lays out history in the same way. que delinea a história da mesma maneira. We go from gathering before sin Passamos de coletores antes do pecado to agriculture para after a sin, agricultura após o and pecado. then you get to a place where, although we've got the Tower of Babel there, E logo você chega a um lugar que, mesmo tendo a Torre de Babel, agriculture and Tower of Babel is sort of pre-flood, agricultura e Torre de Babel é como pré-diluviano, but later on in our conversation, we were talking about a post-flood scenario. mas nós estávamos falando sobre um cenário pós-diluviano. That's why I've got cities and kingdoms there, in Por isso que eu parentheses. anotei cidades e reinos aqui. We discussed about the relationship of the old to the new as being a framework of legality and a framework of morality. Falamos sobre a relação entre o Antigo e Novo Testamentos como sendo com respeito à And legalidade e then we broke the Old moralidade. Testament into the law and the prophets. E logo dividimos o Antigo Testamento entre lei e profetas. First 5 books, and I think it's the remaining 34 books. 5 livros e eu creio que o restante são os 34. And then what I said this, I'll just read. In the Old Testament, when it says you have been told, it refers to the law, which is those 5 books. Então eu parafrasei aqui, onde diz no Novo Testamento, onde diz foi-vos dito, não? Isso se refere à lei, aos 5 Then we re-looked at livros. the Old Testament, E logo olhamos novamente where para we'd said o law and prophets, Novo Testamento, dissemos lei e which is shown here. profetas, o And Antigo then we Testamento. overlaid that with the 3 steps that we've got here, where it says Old Testament on the right-hand side. E logo sobrepomos isso com o que está escrito aí, esses passos, So we've got onde diz o Antigo hunter-gatherer Testamento. and agriculture with law, Então, sobrepomos caçadores-coletores com lei and then we've e got cities agricultura. with the section of the Old Testament called the prophets, but this is the rulership of the kings.
E logo temos aqui onde chama cidades, né? Isso seria o período dos profetas, mas na verdade seria o período dos reis. We spoke about, first of all, the theoretical possibility and the reality that the Israelites modified their laws. Falamos sobre a possibilidade teórica e prática, né, dos israelitas terem alteradas as And those suas leis. modifications happened as their society matured and developed, and they went from an agricultural society to, I'm just going to call it a kingdom. E essas modificações passaram à medida que a sociedade madurava e passavam de They have several books, and we've just put one on the cultural, board, the Mishnah. é, cu- cultural para uma In all of our sociedade conversations, de I'm not reinado, discussing não? whether things are morally good or morally bad. E eles têm vários livros sobre isso, nos resumimos isso aqui como a Mishnah. E, Then they asked if we could all agree with the following statement. e logo fizemos a seguinte declaração para ver se todo mundo concordava. All biblical dealing with divorce Todo o tratar da Bíblia com respeito ao divórcio is based upon an agricultural model. se baseia no modelo de agricultura. An agricultural model E um modelo de agricultura is an intergenerational model, é um modelo intergeracional and it's built upon a framework of ownership. e é construído baseado em cima de um modelo And the de question that we need to ask ourselves, eh, pertencimento, não? in the world in which we live, E o que nós devemos nos perguntar, our dispensation, nossa dispensação, should we modelo de be propriedade, held perdão. accountable to laws that are based upon a very different societal model? Será que nós devemos ser responsabilizados baseado em leis que foram feitas para uma sociedade bastante We diferente? discussed two people Nós discutimos duas that look bad, pessoas que parecem at least to me. ruins. Para mim, One of pelo them menos, was uma sendo not Judah, não Judá, Ellen White, Ellen White, looked pretty bad. parece The bastante other ruim, person, e outra pessoa, God. Deus. God looks pretty bad, Deus também parece bastante and Ellen White looks pretty mal, bad, e Ellen White também. at least to me, perhaps not to you. Para mim, pelo menos, não sei, talvez para você não. So let's just have a sort of a brief discussion of this intergenerational wealth issue. Então, vamos ter uma breve discussão sobre essa questão de riqueza intergeracional. We discussed this yesterday. Discutimos isto aqui If ontem. we call it, we've got one and two, Se vamos chamar isso de um e 2, hunter-gatherer and agriculture. caçadores e coletores e agricultura. What changes O que muda, that drives all of this? que impulsiona tudo isto? When I say all of this, Quando eu digo I mean tudo all of isto, these laws to be framed in the way that they are. é que todas essas leis sejam What colocadas changes? como estão. O que muda? Gloria. The- Gloria said going to the cities. Glória diz ir às We're already at one cidades. and two, Estamos aqui no um e 2. and there's not city there. Não temos a So cidade we haven't aqui gone to the ainda. cities yet. Então ainda não chegamos às So we're cidades. asking what changes from one to two, Perguntamos o que muda de um para 2, né? Que seria Denisa.
é, Try and put our hands up if we caçadores can. e coletores e agricultura. The model of patriarchy was created. O modelo de patriarcado foi criado. The model of patriarchy was created. Foi criado o So modelo de I'm going to say no patriarcado. to that answer. Então, eu vou responder que não a essa sua resposta. I go with Peter. Agora eu vou passar para o Pedro. O We've got loads of Peter. people going to answer now. Ownership of the land. Propriedade I'm going to stop there. da terra. What changes is land. O que muda é terra, That's the key. propriedade. Essa é a chave. And I don't know what is that what everybody else was going to say? Land? Todo mundo ia responder Yeah. isso? Propriedade, terra. It's not about the quantity of people. Não é sobre a quantidade de If we pessoas. hadn't sinned, Se não tivéssemos how pecado, many people would there be? quantas pessoas haveria? Billions. And each of Bilhões. them would have been gatherers, E todo mundo teria not sido agriculturists. So it's not about coletores e quantity of não people. agricultores. Não é sobre a questão It's de. our relationship É, to the land, é sobre a nossa relação para how com we a view the terra, land. como nós enxergamos a So terra. most ancestral societies that we see today A maioria das sociedades ancestrais que nós observamos hoje, I guess the ones that sort of still exist are in South America and Africa mostly. as que continuam existindo, eu creio que a maioria deles na África There are some other places e too. na América do Sul, e existem alguns outros You'll see lugares. that Você verá I'll que, just call it their religious beliefs. que eu vou chamar as suas crenças religiosas. They kind of worship the land. Meio que adoram They sometimes terra. might view the land as a symbol or representation of God. Às vezes enxergam a terra como uma But one representação thing de that's Deus. common throughout all of those societies Mas uma coisa que é comum em todas essas sociedades is that they view themselves é que enxergam a si as mesmos stewards of the land. como cuidadores, né, da terra, It's not their land. The land is ou just there, comissários, administradores, não a terra and the deles, people just come and go mas as pessoas whilst the land vêm remains. e vão e vêm. And when you're there alive, E enquanto você está aí your nessa role terra, is to vivo, take what you need from the land o seu papel é pegar o que você precisa because it da offers terra, gifts to you, porque ela te dá and in exchange, presentes, e em the land troca, expects you to do what? a terra te espera fazer o quê? Not pay tithe. Não é para pagar dízimo, não. Tick, Sit down to your son. tick. Shemaine? Sorry. Shemaine, you said what? No, Shemaine, it's to take care of it. É cuidar dela. The land will give to you A terra te its dará fruits, os seus frutos, and in return, the land expects from you e em troca, a terra espera de care of você que você cuide dela, as a steward. como That's number one. mordomo, não? As soon as Isso you get to número number two, Assim que você chega no número 2, the relationship between you and the land changes. o relacionamento entre você e a terra muda. Many people, Muitas what pessoas, they now do is rape the land. o que fazem hoje é estuprar a terra. They take advantage of it, Se aproveitam dela. but it doesn't begin there. Mas não é aí As soon as onde you começa. settle down,
uma vez que você and you're going to use permanece that land to no essentially now lugar grow your food e você basicamente usa essa terra as opposed para to gather what you can, plantar e deixar crescer a sua comida, você you're eh, going to seek for the colhe o best piece of quanto que land, você conseguir, você escolhe a melhor pedaço and de then you terra, want to keep it. e logo você quer ficar com aquilo. So if we're okay with that, Tudo bem até aqui? that's the selfish bit of it, if you like. Isto é egoísta, se você quiser dizer assim. We've discussed selfishness. Discutimos Does já everybody o understand what's on the egoísmo. board now? Todo mundo It's our entendeu o que está no relationship to the quadro? land that changed. O relacionamento para com And a now that's going terra to mudou. drive things in a direction that's, I'm going to say, is not good. Isso vai impulsionar as coisas numa direção que não é boa. Magda mentioned ownership, É, and ownership's going to come up in several ways. eu mencionei assim a questão da The first one propriedade. is ownership of Propriedade the land. se manifesta em diversas maneiras. Primeiro So we've deles just said seria that. propriedade da terra, né? So I call that selfishness. Eu vou chamar isso de egoísmo. And then we mentioned gender. E logo mencionamos gênero, Babies. What's bebês. going on there? O que está acontecendo aqui? Mike, sorry. Sorry, he's not paying attention. You refresh my mind. What we are doing, Pode refrescar minha mente. O que What estamos are we fazendo? doing? a relationship with divorce of international wealth. Relacionamento, divórcio ou riqueza intergeracional? Because I'm lost. Eu me perdi. In the Bible, it Na Bíblia, says the only grounds for divorce diz que o único motivo para divórcio is sex. é o And sexo. I said Eu disse, the reason is a razão é because sex is so important, porque sexo é tão importante and I used the word vulnerability. e usei a palavra vulnerabilidade. People said that's a silly reason, E as pessoas disseram que isso é or uma insufficient razão at least. tola, né? Ou Here's a better insuficiente, pelo reason. menos. Nos dê uma Why razão sex? melhor. Por que sexo? Giving, hopefully, E better doesn't mean in quality, ahm, it's in methodology. eu estou tentando dar uma resposta melhor, não em qualidade, mas em Is metodologia. explain that law and why it's framed that way. Explique essa lei e por que And if you have, é formulada assim. we've already created a line, Nós já and we've done line conseguimos, upon line, nós já criamos uma linha, all for the purpose, tudo para o propósito take the law de pegar a lei of adultery. de adultério. I'll give you the exact. No. Matthew 5:27, it's verse 27. Mateus 5:27. That's the law that's spoken of in the New Testament. É essa a lei sobre se fala Verse no 28 Novo isn't no law, Testamento. Versículo it's a 28 não moral, é lei, but yet mas ainda assim, Jesus says, I did not come to change Jesus diz que não vim para mudar a lei. What's your question? Qual a sua pergunta?
Well, it was already recorded anyway. Já foi gravada. So my question is simple. A minha pergunta é simples. I don't understand That's what's, not a question. but I don't Eu não understand. entendo. Isso não é uma pergunta. Okay. Eu não So can entendo. you explain me what we are doing? Você pode explicar o que nós estamos fazendo? Okay. So we are trying we are trying stop. Okay. If your question is, what are we doing? Se a sua pergunta é o que I'll estamos just repeat fazendo, what I said. eu 'cause vou that's what I repetir can o que do. eu disse. É isso que eu posso fazer. In the Bible, it says Na Bíblia the rules diz, of adultery, as sorry, the rules of regras divorce are do only to do with divórcio sex. têm a ver exclusivamente com sexo. Why? Por quê? Why pick on sex? Por Nothing que else. So pegar no pé as do far as I sexo e understood, nada you mais? said it's because it O que eu was entendi placed foi upon an agricultural porque estava baseado no modelo de agricultura. Now we have to have a new answer Nós because precisamos ter uma nova we resposta, are in another já dispensation. que estamos numa outra dispensação. And after I'm lost. E depois eu me perdi. So when Shemaine just ended is as far as we've got. So she in É. fact wasn't lost. She understood everything. Shimen parou bem aí onde nós paramos, então na verdade ela não estava nada perdida. Ela resumiu o Agree? que If we didn't go further than what you said, fizemos até então. you're A not gente não lost. foi além do que você disse, então você não está perdida. Man. Okay, we've addressed the subject of selfishness. Nós abordamos a questão do egoísmo. When I say we've addressed it, I don't mean its completeness in the point that we want to make. Quando eu digo abordamos, não é para dizer que faremos tudo o que precisa ser falado, Selfishness is mas what? o suficiente, não? Para fazer o nosso ponto. Egoísmo é o quê? The context of our conversation. No contexto da nossa Land. conversa. Terra. Own the land now. Você Very possui a selfish. terra. Gender. Gênero. What's gender got to do with it? Gender is babies. Gênero tem a It's ver not com who's got the bebês. biggest muscles. Não é sobre quem tem tem mais músculo. When you own the land, Quando você possui a terra, you need, She can't hear. You got to tell her you can't hear. Don't wait. Let's start again. when you own the land, quando você possui uma terra, you've got to be able to protect the land, você precisa poder protegê-la and you need babies, e você precisa de bebês. men. If your answer is that you need men to protect the land, that's not the right answer. Sua resposta é que você precisa de homens para proteger a terra. Essa não é a resposta Because you certa. can get many hired servants to do it for you. Você pode ter vários Slaves. escravos, servos, né, para fazer o seu trabalho. Anyone else? Mais alguém? The land has to be kept in the family? A terra precisa ser mantida na So we'll família. begin with that. Vamos começar com isso. Has to be kept in the family. Precisa ser From mantida generation to na generation. família, Don't mind that de bit. geração em Has to geração. be kept in the family. Precisa ser mantida na How do you família. keep it in the family? Como você mantém na família? So before you do that, I've got gender. Eu já anotei gênero, Keep it in the family. pessoas na família. Before we progress, Antes de I don't do avançarmos, this at every study, and I don't have a sort of like a warning. não faço isso em todos os And I do know estudos, that então, sometimes my language is flippant, mas eu sei que meu linguajar às vezes é um pouco disrespectful, desrespeitoso. but I do know that a lot of the material that I cover Ou irreverente, is triggering.
Mas eu sei que grande parte do material que eu estou cobrindo aqui pode ser conter So I do gatilhos. apologize to the people that are triggered, not just by my language, but the subjects that we're addressing. Então peço desculpa às pessoas que têm gatilhos, não, com Monica, aquilo que eu estou abordando we aqui, não started off with apenas minha keep it in the linguagem, family. mas os tópicos também. Então, ehm, Mônica, You sobre need manter a children to terra have na a big família. family to which you can pass your wealth on. Você precisa ter uma grande família para poder passar as suas riquezas para elas. Não. Anyone else? Mais alguém? These are all good answers, São boas respostas. or I'll get into trouble if we don't keep laser focused. Mas se a gente não manter o foco, vou me meter em problemas. The answer is no. A resposta é não. If women get pregnant, they can't work. Quando as pessoas engravidam, não podem trabalhar? Não? Anyone else over there? Not at the front. Any Solange? People at the back. Speak slowly, Solange, because they don't pick up your accent easily. So women can inherit the land? As mulheres podem herdar a terra. That's your. Anyone else? Mais alguém? Magda. Magda? In this time, women are seen as property. Naquele tempo, mulheres são vistas como propriedade. So we got women are seen as being property. Mulheres são vistas como I sendo got- propriedade. They can't inherit the land, and I've got property. They're both true. Não podem herdar a terra e são vistas como propriedade. Ambos são The subject about verdadeiros, babies. mas o assunto aqui é sobre bebês. Gloria has said, keep it in the family. E Glória disse manter na família. Debbie, then Monica. Debbie, Mônica. So what I was going to say was violence increasing. O que eu iria dizer é o aumento da of- violência. Violence increasing Aumento da is the violência development of patriarchy. em adição ao desenvolvimento do patriarcado, Which made it necessary que se tornou necessário, que fez necessário for the inequity, the eh, discrepancy, the difference, pela falta de equidade, male and female roles. discrepância entre masculino e Good feminino. answer, but not what I'm looking for. Boa Sorry. resposta, mas não a que estou procurando. Okay. If a woman gets pregnant with another man, Quando uma mulher engravida de outro then homem, it interferes with the wealth of the family. isso interfere na riqueza da família. Get that? Entenderam? Says keep it in the family. O que diz aqui é manter na família. So the problem is Então, o problema é the baby. o bebê. Whose baby is it? Essa bebê é de quem? And what do you, the man, need to ensure? E o que você, o homem, precisa assegurar? What do you need to be sure about? Ensure, be sure. Você precisa ter certeza de sobre o quê?
that it looks like you. que ele tem a sua aparência. It has to look like you. Precisa ter a aparência sua. If it doesn't, Precisa parecer get com rid of você. it. Se não é o caso, você se livra dele. That's what that's the second point we need to address. Do you want to say anything more, Gloria? Essa é a segunda parte que It's all about queremos whose abordar. baby it is. É sobre a questão de quem Because é if this essa is someone else's baby, bebê. Se essa for a bebê de outra who owns the property? pessoa, então de quem é a propriedade? The other man? Do outro homem? That family? Aquela outra Or your família? family? Ou a sua família? So property, inheritance, all of those things are correct, Propriedade, herança, tudo isso é correto, but it's about making sure that your children mas é sobre assegurar you. que teus filhos, filhas, that they're really yours. que são realmente That's suas, what this issue is about, the É so- gender. é sobre isso que se trata essa questão de gênero. What's the third point we've discussed in the past? Selfishness, gender, and O terceiro ponto que discutimos the foi agriculture. So we've egoísmo, already dealt with gênero e agriculture, agricultura, which is about property. Então, a agricultura é sobre propriedade. This needs to, you need to keep control of this. Você precisa manter o controle daquilo. So if we bring this all together, Se a gente juntar tudo someone isso, summarize it. What's all this sex stuff got to do with adultery? Why is it so critical? então, o que tem toda essa questão do sexo a ver com adultério? Por que é tão decisivo? Who wants to have a go? Quem quer tentar? Marco, do you want to have a go? Wait for a mic. Marco? I would say that the sex thing is just key for the working of this type of society. Eu creio que a questão do sexo é apenas chave para como essa sociedade funciona. All is turning around on Tudo gira em in order torno this model to work, to be just, to make justice to the families in this model. para que esse modelo possa funcionar para dar jus a essas famílias, To have justice and laws in this model, para ter justiça e lei nesse modelo, focus on the, well, on the gender, on the babies, etc. o foco na riqueza, nos bebês e tudo. Peter, do you want to have a go? Você quer, Denise, do you want to have a go? quem quer tentar? Nobody? Anyone else? Mais alguém? Debbie. To maintain the status quo, Para manter o status quo not rock the boat, e não fazer balançar o barco, not rock the boat, not Doesn't- disrupt, Yeah. not So we go to the Old Testament. Thank you. vamos ao Antigo Testamento A married man e um homem casado has sex with a prostitute. tem sexo com uma Is that good or prostituta. bad? Isso é bom ou ruim? Prostitution, good or bad? Prostituição é boa ou ruim? We're in the Old. I said in the Old Testament, a man has sex with a prostitute. No Antigo Testamento, um homem tem sexo com uma prostituta. Is it good or bad? Isso é bom ou ruim? Put your hand up if it's good. Levante sua mão se você acha que é bom. Online, we've got 4 women that said it's good.
Ó, para as pessoas I just want online, to point tem that out. Not a single man. 4 mulheres dizem que é bom, nenhum homem. Sleeping with prostitutes is good Então, dormir com, deitar com uma in the Old prostituta é Testament. bom no Antigo Testamento. Let me take a pause because I don't believe what I just heard. Difícil acreditar que eu acabei de ouvir. Did I do that one again? Será que eu deveria fazer de novo? People just said it's good to have As pessoas sex with a prostitute in the Old acabaram de Testament. falar que é bom ter sexo com prostitutas no Antigo Testamento. Do we really believe that? Não estou acreditando. A gente realmente crê isso? Online what? They said online, something about online. Give me a second. I'm trying to see if I can find something. If I can't, then Eu estou procurando uma coisa. oh, here it is. Let me see if I can find it. Yeah, see if I can find it. Okay, so I'll ask the question again. Eu vou fazer a In pergunta the Old novamente. Testament, No Antigo Testamento, is it good for a married man to have sex with a prostitute? será que é bom para um homem casado ter sexo com uma prostituta? I reframe it. Is prostitution good in the Old Testament? Eu vou reformular. Prostituição é boa no Antigo Testamento? Can we all agree it's not good Podemos before we concordar get into trouble? que não é boa? We Ou have, seja, em si we have tem a couple of problemas. radical feminist women in our movement that Temos won't be happy. algumas mulheres feministas radicais no movimento And I want them que to know não vão it ficar wasn't me. felizes com essa resposta e só Wasn't quero me. que saibam que não foi eu. And I won't name you. Eu não vou dar nome de quem falou aqui. So we agree Concordamos in the Old Testament, prostitution is bad. que a prostituição no Antigo Testamento é Book of Proverbs says don't boa, listen to não é that boa. woman and all that kind of stuff. Her lips are deceptive and all that. Provérbios diz que não siga aquela mulher, que So it's suas not good for lábios married men to sleep with de prostitutes. engano, etc. we Então não agree é with bom that? para homem casado dormir com So prostituta, não? simplistically, De forma based simplista, upon what we've understood, baseado no que entendemos, why isn't it that bad? por que é tão ruim? It's not good. When I say that bad, Por que não é tão ruim? as bad as what we've been discussing Não é bom, mas não é tão without using the A word. é, Go ahead. dentro do contexto que discutimos, não? Porque não é tão ruim. Because it will be the child of the man again. So if there would be child. Então, se há filhos ou filha, será do homem. Did we get that? Entenderam? They're not going to have children because she's a prostitute. Não vão ter filhos porque é uma It's for prostituta. É só para diversão, For him. para ele. But Mas, if she wasn't careful, because it's all down to her, not him, se ela não tomar cuidado, porque tudo acontece com ela e não com ele. if
a child was born, se nascesse uma and criança Nadja already told us that women were just property, they were just nothing. e o homem entendia que The a story mulher is seria about the propriedade, patriarch, the father who rules, e a história é sobre o patriarca, o and pai his children, que manda, not the children, e os filhos not their dele, children, não as filhas his children. filhos So it delas, doesn't really matter as who the woman is. crianças em geral, mas sobre os filhos dele. So Magda Não said, importa quem if she had a child, é mulher. Então Magda who would disse, se own the ela child? tivesse um Whose filho, child is it? de quem seria essa It's the criança? man's child. É a criança do homem. Therefore, you have everybody knows who that child is. Então todo mundo sabe quem é essa criança. There are several examples. Há vários exemplos At least one. diversos. In the Bible, Na Bíblia, we have such a situation, temos tal situação and that child, even e, though it's ostracized, e aquela criança, is still mesmo considered to sendo be part of the family. mesmo sendo They don't marginalizada, like the child é parte da 'cause it was a família. child of a prostitute, not the mother or the wife, Porque filho de uma prostituta e não da mãe da esposa, but that child's position in society is that, 'cause this is about men, he's still the son. mas a posição dessa criança, não, continua sendo Even if que é it's a filho second-rate daquele son. homem, mesmo sendo um filho That's what de Magda segundo said. grau. We okay? Tudo bem? Prostitution is bad. Prostituição é ruim, Sleeping with prostitutes is not good, dormir com prostitutas não é bom, but it's not the crime of adultery, mas não é o crime do adultério, because adultery is about maintaining intergenerational wealth. porque adultério se trata sobre manter a riqueza Keep it in intergeracional, the family. manter dentro da família, Whose baby is it? e de quem Sleep with a é prostitute, essa bebê. Quando to dorme use com uma Debbie's prostituta, terms, doesn't rock the boat, doesn't cause para problems. usar a expressão da It Debbie, doesn't não vai disturb balançar o society. barco, né? Não causa problemas, não vai constranger a sociedade. A question, Uma pergunta: concubines weren't considered prostitutes? concubinas não eram consideradas Family? prostitutas? Is that correct? Isso é correto? Concubines considered family? São concubinas consideradas Could you tell us família? Correct. what you understand a concubine to be? O que você entende ser uma concubina? A mistress. Uma amante. If we're talking about a mistress, Quando falamos sobre uma amante, you're gonna get to essentially a second wife. você basicamente está falando de uma segunda esposa. And that's pretty acceptable. Who Isso has é two wives, two sisters? bastante aceitável. Quem tem duas esposas? Abraham. Abraão? I go with Jacob, not Abraham, Vamos com Jacó, because Abraham's second wife is a slave. porque a segunda esposa de Abraão é uma escrava. And when she gives birth, E quando ela dá luz, she has to do what? ela precisa fazer o quê? She has to sit on Sarah's lap to give the birth. Ela When she gives birth. precisa sentar no colo da Sara para dar This luz. Hagar, indicating that child is not Hagar's child.
indicando que essa criança não é da Agar. She has no rights to that child. It's Sarah's child. Ela não tem So that's a very direito different nenhum sobre dynamic essa to Jacob marrying two criança, é a sisters. criança da Sara. É diferente da situação de Jacó. We're good so far? Next example. Tudo bem até aqui? These are all ones we've discussed. É, essas We've regras que discussed discutimos, prostitution, já falamos sobre and we'll prostituição, discuss this next one. e o próximo que vamos discutir, But what I want us to see as we're discussing these mas o que eu quero que vejamos ao is discutirmos why isso, they're not the crime of adultery, é porque não são o crime do adultério, why they're not problematic. porque não são problemáticos. You have sex, you're a married man, same thing, Você é and homem you have casado sex e você tem with sexo an unmarried man, an unmarried woman. com uma mulher não casada. Good or bad? Bom ou ruim? Okay, so we're going to have to train you. Vamos ter que treinar vocês. Sleeping with single women, if you're married, is not good. It's not good. Não é bom, não, dormir com outras mulheres quando você é casado. Pode ser interessante, Maybe exciting, but it's not good. talvez excitante, mas So bom let's go não with é. the way Marco expressed it. Então vamos com o jeito que He Marco said it's bad, falou. É but not so bad. ruim, mas não tão That's what we ruim. want to see. Isso que queremos ver. So the word for not so bad A palavra para não tão ruim is, é, it's not adultery, it's não é adultério, mas é fornication. fornicação. Fornication is adultery that's not so bad, Fornicação é adultério que não é tão ruim assim. or a type of sex. Do we understand why it's not so bad now? That's what I want us to see. Vocês entendem agora porque não é tão ruim assim? É isso que eu quero Prostitution ver is que fornication. vocês vejam. Prostituição é It's fornicação, not so bad. que não é tão ruim assim. Sleeping with a single woman is not so bad. Dormir com uma mulher solteira não é tão ruim assim. And the thing is, we think these things are evil and the crime is the same. E nós achamos que é tão mal que o crime from their é perspective, equivalente, mas da perspectiva It deles, isn't. não é. And remember, who wrote all of these laws? E lembre-se, quem escreveu todas essas leis? And who's Moses? E quem é Moisés? The voice A voz of God. de Deus. And what God is that? E que Deus Jesus. é este This is Jesus. Jesus saying, Isso é Jesus dizendo: sleep, you're married, you got children. você é casado, tem filhos, It's not so filhas. bad if you sleep with a single woman. Não tem tanto problema se você deitar com uma That's Jesus saying that. mulher solteira. Isso é Mm. Jesus dizendo isso. Prostitution is bad, but if you sleep with a prostitute, it's not that bad. Prostituição é ruim, mas assim, se dormir com uma prostituta não é tão ruim assim, Because we all know porque nós sabemos you need to keep it in the family and track the babies. That's É que what's really você- important in life. que você precisa manter na família, né? E ter uma linhagem de bebês. É isso que Signed. importa na vida. Jesus. Assinado Jesus. I don't know about you, but that sounds pretty bad to me. Não sei vocês, mas para mim isso soa bastante ruim. Pretty indefensible. Assim, não tem Certainly como not the Jesus defender that we read in isso. Matthew. Certamente não é Jesus que nós lemos em And Mateus. certainly not the Jesus E certamente não o that we Jesus want to believe in and worship no today. qual nós queremos crer e Because que that queremos Jesus adorar wasn't that hoje. good. Porque aquele Jesus não era tão bom assim. Women have to cover their hair, can't As cut their hair, has to dress in a mulheres, certain way. mulheres precisavam cobrir suas cabeças, não podiam cortar seu cabelo, tinham que vestir de um certo jeito, They have to do all the cooking and cleaning.
for Jesus, faz toda a limpeza New e Testament, o cozinhar, né, para Jesus kiss his toes. no Novo Testamento, não? The whole thing is gross. Beijam os seus Not pés, the não? Jesus, the clean one we serve now. É tudo nojento, né? Não esse Jesus limpo ao qual nós So, in servimos agora. summary, what I want to say, Em resumo, o que eu quero dizer? sex, morally, Sexo, moralmente, the vulnerability, the trust works. a questão da vulnerabilidade, da confiança funciona, The reason why it's sex, mas a razão por que é because the sexo only purpose that women serve é porque o único propósito é, is to produce babies, para qual a mulher and any serve é a sensible produção de bebês patriarch de patriarca insensível wants to make sure that the babies look like him. ele quer assegurar que as bebês têm a sua própria And if you aparência. break that pattern, E se você quebrar esse padrão, it's really bad. isso é muito ruim. The woman gets thrown out A mulher é for expulsa adultery. por adultério. Not just thrown out, it has to be killed. Não é só expulsa, ela To precisa act as a morrer warning that this stuff doesn't go on. para servir como exemplo que Because tal coisa God forbid, não vai acontecer. someone might take your 1 hectare of land. Porque imagine, né, So se alguém we pegar better o kill the women to seu stop that happening. hectare de terra, né? Então, melhor a gente impedir a mulher que isso aconteça. That's what this law related to sex is about. É sobre isso que se trata essa lei que é relacionada ao sexo. And that's why that's the only rule, only criteria that you can divorce over. É por isso que esse é o único critério sobre o qual você pode se divorciar. You have how much sex you want, it doesn't matter. Pode ter quanto sexo que você quiser, não importa. Just do it with the right people. Apenas tem que fazer com a pessoa certa. And if you do it with the wrong people, Se fizer com a pessoa errada, you just get a little slap on the wrist. você apenas você leva um tapa na Any mão. questions? Alguma pergunta? Are we okay with what's on the board that has a question mark? Tudo bem com o que está no quadro aqui, que tem um ponto de Do interrogação? we now have a prophetic framework, line upon line, a methodology to say why it's illegal sex? Temos agora uma estrutura, não, profética, para dizer por que esse sexo é Not ilegal, stealing não roubo or lying. ou So mentira. why would abuse not be one of the reasons? Por que abuso não seria uma das razões? Abuse is pretty bad. Bastante ruim, Because it doesn't interfere. porque não interfere. Doesn't interfere with the ownership of the land. Não interfere com a propriedade da terra. How ugly is that? Muito feio isso. Okay. We mentioned Nós mencionamos that when we get to the cities, quando chegamos ao ponto das the cidades, Israelites started dealing with problems in their society. os israelitas começaram a lidar com problemas na sociedade. And surprise, surprise, E they begin to add laws olha só que that surpresa, say, começam a you're acrescentar married. leis que dizem se Who's got all the money, by the way?
The men, they've got all the money, always. Quem tem o dinheiro, a propósito? If you Os marry homens. someone Se você casar com alguém and you don't take care of your wife, e você your wife can take you to court cuida and da make sua esposa e a esposa pode te levar and make you take care of her. ao juiz e fazer com que você And tenha que if you cuidar don't dela. listen, E se você não escutar, do that a couple of times, você And what faz can she algumas do? vezes e o que você não pode fazer, she can divorce you. ela pode se This was legal divorciar in the Jewish economy, de você. Isso era legal but it's na not scriptural. economia judaica, mas não conforme a So- escritura. If you didn't give your wife some money or take care of her, Se você não der dinheiro ou cuidar da sua mulher, we might call that abuse, podemos chamar isso de abuso, but it might get to the place where it's actually, I don't think we've phrased it this way today, mas podemos chegar ao lugar irreconcilable differences. do que nós chamamos de diferenças irreconciliáveis. Just because the Jews did it doesn't mean it's right. We can't just say, well, they do it, so we can do it. It's not an argument. Não é porque os judeus faziam aquilo que nós podemos fazer também, So we isso still need to get não é um and argumento. resolve the dotted lines, basically, get to that point. A gente ainda precisa dar uma resposta a essas linhas pontilhadas. Study number one, maybe it was one or two. Estudo número 1 ou 2. Remember this one? Compare and contrast. Lembra disso aqui? Comparar e contrastar. Marriage begins by being compatible, agreeing. O casamento começa com a compatibilidade, né? Está de acordo um com o outro. Therefore, marriage ends Logo, o casamento when you're termina incompatible and you don't agree. quando você é incompatível e não Does that concorda. sound fair enough? Tudo bem? There's a problem with that. Mas tem um problema com isso. Let's see if we can do this. It sounds reasonable, I think, Soa razoável, penso, until I add a little bit. até quando Let's eu go back to the acrescentar beginning. algo. Do we see that they're equal? Vamos Like voltar. A gente vê que It são all looks iguais, fine. It looks balanced, yes? parece If it's equilibrado. balanced, it looks right. Então, quando é equilibrado, At the parece beginning, correto. No how many começo, people are there? quantas pessoas? 2 people. 2. What must they both? What must they both do or be? They must both be Ambos precisam ser compatible. So forget the spelling. One has to say, I'm compatible, or you're compatible with me, and the other one has to say the same thing. precisa dizer você é compatível para comigo e o outro precisa And dizer a mesma They coisa. both have to agree. E ambos precisam concordar. On to the other one, still 2 people. Ainda One of them says, duas pessoas, incompatible incompatível and don't agree. e What does the other one say? não concordam. O que outro diz? Compatible, Compatível agree. e concorda. Number 1 says here, Número 1, I want aqui to marry. diz, eu quero me casar. Number 2 says, Número 2 diz, I don't want to marry. eu não quero me Do they casar. marry? Se casam? No.
Não. One says yes, one says no. Um diz sim, outro não. They both have to say yes. Ambos precisam dizer sim. See the problem? Você vê o So on problema? the right-hand side, Do lado direito, one says um diz yes to divorce, sim ao divórcio and the second one says e outro diz no to divorce, não ao and divórcio they get divorced. e se divorciam. Yes. Sim. So this looks all good to begin with. but Então there's a problem there. parece So bem no this isn't a começo, mas stronger tem um problema. argument as it initially appears. Então não é um argumento tão sólido como parece Okay with that? inicialmente. Tudo bem? Another thing I wanted to discuss is no fault. Outra coisa que eu queria discutir é quando The não Seventh há Kingdom é, says what about no fault divorce? quando não há Cannot culpa have it. envolvida. Não, o que diz o sétimo reino So sobre where divórcio does this sem no fault stuff culpa? all come from? Que não pode acontecer. De onde vem essa questão do From where? divórcio sem culpa? Feminism. Feminismo. Today, Hoje, 50 states 50 estados agree with no fault. concordam com o divórcio slightly sem different. culpa. São todos um pouco diferentes. Debbie's checking on the phone where it all started from. It starts in 1969, Começa em 1969. in which state? What's the worst state in the USA? Qual o pior estado nos Estados California. Unidos? Califórnia. No, California is the worst one. By far. É, 1969, California. This is the Long- first state that's going to pass no fault divorce. pior de todos, não é assim? Califórnia é o primeiro estado que vai aprovar who's the o divórcio sem culpa. E quem é o presidente? Of California. É, No, 1969. é Califórnia, o governador. Reagan isn't ruling in 1969. It's 20 years. Reagan? Não, Who's the president of California? 69. Quem é o presidente da Califórnia? No. Reagan. Reagan. I said the president because she's American. She knows. President of a state is called the governor. O presidente de um estado é um Each governador. state has 3 branches of government. It's all identical. They've got their own army. Cada Como estado tem os seus três ramos, não? Seu próprio governo, etc. So Tudo bem? it's Reagan in 1969. Então foi Reagan I em don't know if that's coincidental or ironic. creates no fault 1969. divorce. Ele cria, né, a questão do divórcio sem culpa. And then 20 years later, he's going to have his project, I guess 1989 or Project 89, we'll call it, E 20 as anos we learned depois, ele in tem o Anna's seu presentation recently. projeto 1989, algo assim. A gente aprendeu sobre Which isso you should all watch. com really good a- presentations. com a Important, Ana, not just não? important. Não apenas boa, mas também importante a apresentação que a Ana fez. All good? Tudo bem? All good? Not good? Yep. So I just wanted to add those 2 things in. Eu queria acrescentar essas duas coisas. Do we want to discuss divorce for any reason or divorce for abuse? A gente vai discutir a questão do divórcio Remember, if we por do any qualquer razão reason, abuse just ou fits into abuso. it. If we do any reason, abuse is any reason, one of the reasons. Então, se a gente falar de qualquer razão, então abuso vai ser uma dessas razões, não? Okay, Se torna so fácil. let's try to think of this any reason. Então, vamos tentar falar sobre qualquer So- razão. When we first discussed this, we sort of went back and forth Quando a gente discutiu isso no início, a gente as a foi group. para frente, para trás, como So, grupo, It seems to me e me that the parece reason why people
struggle with this any reason one, que as pessoas têm problema com esse divórcio por qualquer motivo, is what will it lead to? isso leva a quê? Any reason divorce. Um divórcio por qualquer motivo. Where will that take us? Isso para onde nos leva? Polygamy? Poligamia? What's polygamy? Poligamia é o quê? Ele You escreveu said you don't know? um alto índice de divórcio. More than one wife. Mais que uma esposa. Having many partners at the same time. Ter vários parceiros ao mesmo tempo. Can someone define what polygamy is? Alguém define o que é poligamia? Are we okay with that? More than one partner Mais que at the same time. parceiro ao So mesmo any tempo. reason divorce Então, divórcio por will qualquer not increase motivo polygamy. não It incluiria will just increase poligamia. the rate of divorce. Não aumentaria a poligamia, And then apenas it also potentially increase the rate of marriage. aumentaria o índice de divórcio e talvez eventualmente também Lots of o marrying and índice divorcing. de aumento de casamentos. Muitos casamentos, muitos divórcios. So Então, I don't know what people think about that. não sei o que as What pessoas do we think about pensam any sobre isso. reason divorce? O que vocês pensam sobre divórcio por qualquer motivo? Magda. Okay, so when it's not from the perspective of we can do anything, like the freedom. Não partindo da perspectiva que podemos fazer qualquer coisa, né, da but more like liberdade, human rights, mas mais como a questão dos direitos humanos, where in Declaration of Independence como na Declaração da Independência, is life, liberty, and pursuit of happiness, que é and it's in our vida, nature. liberdade e We busca pela discussed felicidade the e levels of selfishness. é nossa natureza que discutimos So os we níveis de have a right to protect egoísmo. ourselves. Então temos o Liberty, direito, we have like in the Declaration of Independence, assim como na Declaração da Independência, we have a right of choice. temos um direito à escolha. And two people go into marriage freely. E duas pessoas entram no casamento They are livremente, together in the relationship because they both want to. estão no relacionamento porque ambas as pessoas querem. In the minute one decides it doesn't work for them, No momento que decidem que if you take isso the não right funciona of mais para them eles, to quando você tira o not direito being able to leave the relationship, deles de não poderem sair do relacionamento, that equals to force. isso seria igual a So the obrigação, natural força, right né? we have will be taken away from Então, o direito natural que nós temos é tirado will de be nós. taken away from us. Isn't that a bit selfish Isso não é um pouco egoísta? or a lot selfish? Ou Just bastante egoísta? Isn't it selfish? Isso não é egoísta? So you take in account your self-worth. If you are unhappy, why should you be in a relationship?
Então, for se make someone você happy, não but you will está be unhappy. feliz num relacionamento, então por que você deveria permanecer no relacionamento para fazer a outra pessoa feliz, mas você não está feliz? You don't believe in turning the other cheek. Então você não crê em dar a outra face? Anyone else? Monica, did anybody have any? Did everybody understood what Magda said? Did anybody besides Shemaine not understand what? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Give it just back to Magda for quickly. Just in a sentence, briefly tell us so that Se você puder we're all resumir, really clear. Because if Shemaine didn't understand, other people won't be clear se as Chimé well. não entendeu, outras pessoas também não entenderam. Why do you think it's okay to divorce on any reason you want to? Por que você acha que está bem você se divorciar baseado em qualquer razão que você queira? So in connection to the not inherit in the natural no. Okay, we have a life, liberty, and pursuit of happiness. Nós temos a vida, In liberdade that e we busca have pela felicidade. included that we have the right to choose. E isso inclui que temos o direito de In the escolher relationship, two people coming together because they decide both of them o, for for themselves. o relacionamento em que você quer estar, né? Você mesma decide de querer estar nesse Take relacionamento. the right of one person to leave that relationship. You're not ownership. Isso não In é ownership. isso não é um relacionamento de propriedade, não, você não é proprietária. Um, so you're not owned by the partner. You both freely decided to go together into a relationship. Então você não é propriedade do seu parceiro. Ambos entraram livremente nesse relacionamento. If you take the right away Se from você one of retira them to leave the esse relationship, esse direito de qualquer um dos dois de sair desse relacionamento, um, you're just taking human rights out of. você quita um direito humano. Okay. Just one more question. I know we're out of time. When I marry you soon, Quando eu estou prestes a me casar com você, and you stand in front of everybody, você está na frente de todo mundo, will you agree, você concordaria, você diria, for better, for worse? em tempos bons, tempos maus, Will you don't have to answer here. não precisa responder aqui. Monica, not that question, your own point you want to make, and then we have M- to close because we're over time. Mônica, Pardon, pode fazer o seu but not that ponto, point. não este ponto que eu He's falei, already pode married. falar o que você iria dizer. The relationship can only be healthy Relacionamento pode somente ser only when it's saudável voluntary quando é voluntário and happy. e feliz. If this is not there, Se isso não é o caso, why stay in such a relationship? por que permanecer em tal relacionamento? Second point. Are you suggesting Você sugere que it's better to be on your own é melhor você estar and sozinha lonely e solitária than in a second-rate relationship? do que estar num Is that what you just relacionamento said? de segunda categoria? It's kind of what you said, no, not.
When we talk about divorce, it means that we could remarry. Quando quando a gente fala de divórcio, significa que a gente pode se I think this casar depends novamente. on the person. Someone would rather be alone. If you only have those two choices, Então, se você tem apenas essas rather duas be alone, and escolhas, someone would rather be in second-rate relationship. é, The reason I asked a razão pela qual yesterday, Denisa said ontem Denise Generally- disse women are happier single. que mulheres são mais felizes estarem I solteiras. won't go any further than that. Your second point. Okay, second point. Seu I do believe in turning the other cheek. segundo ponto, eu sim creio Which one? na questão de One that's No. bruised or No. just red? tornar a face aquela que está apenas It's a serious question. vermelha ou que está machucada. If there is a willingness to work on the relationship, Se há uma I believe we disponibilidade should de put effort into it. trabalhar em cima desse relacionamento, de colocar Is that answering my question? esforço nisso, isso responde. So you turn the red one Então, se você oferecer a sua Work on it. face until the É. bruises start coming. é, oferecer a sua face que já está vermelha, I think that's what Denisa said yesterday. então There a comes a machucado time vai when aparecer. enough is enough. Eu acho que Denise disse ontem, né? Vai chegar o When you tempo don't onde você Have diz, another já cheek to chega, turn. e você não precisa mais oferecer a sua outra face. We have to finish? Precisamos terminar? You're in charge. Aiden's in charge. He's got all those translators. No. They're in charge. Sorry? Okay. We have to close. I'm sorry. Precisamos We have encerrar to respect our translators. Do a good job for us. com respeito aos intérpretes. Let's close with prayer. Vamos encerrar com oração. Holy God, we want to thank you Santo Deus, queremos te agradecer that you bear with us, que continuas conosco and whoever we are, e if we come to you with não an importa honest quem sejamos, quando nós chegamos a ti com um coração sincero, desiring to understand the truth, desejando entender a verdade, you will allow us to question you, você nos permitirá de te questionar, to put yourself on trial de se colocar à disposição, and expose all ser of yourself questionado to our interrogation. e expondo todo o teu ser à Thank nossa you for the teachers interrogação. in this movement Obrigado pelas pessoas que ensinam neste movimento, who have given us these invaluable methodologies que nos deram essas metodologias to get a clear valiosas understanding of the truth. para chegarmos a uma It's these compreensão mais truths clara da verdade. São essas that set verdades us free. que nos libertam. In Jesus' name, Em nome de Jesus, amen. amém.